No nosso último vídeo a gente falou sobre protocolos e hoje vamos dar continuidade com esse cara. Vamos falar sobre delegates. Roda a vinheta. Fala Dev, tudo beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Então antes já clica aqui no botão de se inscrever, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações de quando mais vídeos estiverem no ar. Hoje nós vamos falar sobre delegates. O que é isso? Para que serve? Nada mais é que o seguinte, como no nosso primeiro vídeo a gente falou, protocolos. Então, protocolos é o quê? É um contrato. O link vai estar aqui no card, na descrição do vídeo também, se caso você não viu. Mas protocolo é um contrato. O delegate é o quê? Também é um contrato. Ou seja, um delegate também é um protocolo. Não, né? Não vai virar, né? Eu já usei essa piada antes. Desculpa. Então vamos lá. O delegate nada mais é que uma definição de um contrato, ou seja, eu estou aguardando um retorno. Então eu tenho esse contrato diferente do protocolo. O protocolo é aquele contrato que, para quem estiver implementando ele, obrigatoriamente precisa implementar suas funções, certo? O corpo tem que ser preenchido com o que foi definido no protocolo. O delegate também vai fazer isso daí. Só que a diferença do delegate é que ele é uma ação de retorno. Como assim? Imagina o seguinte caso. Quando você pega o teu micro-ondas, então vamos imaginar o micro-ondas. Você pega o micro-ondas, você coloca a sua comida lá e coloca um timer, certo? Então você inicia um tempo. Então você colocou lá 1 minuto e deu o start. Então você não precisa ficar lá contando no relógio 1 minuto. Por quê? Porque o micro-ondas, quando ele terminar, ele vai emitir um sinal sonoro. Então ele vai te alertar que terminou. Isso daí seria uma ação de um delegate. Então timer, quando o timer terminar de 1 minuto, ele vai começar a apitar para te alertar que o alimento que você colocou está pronto. Então, é mais ou menos essa definição. Como que a gente utiliza isso nos aplicativos? Bom, imagine que você tem lá uma lista. Então, você tem uma seleção de cidades, vamos supor. Então, quando você clicar lá na sua tela, selecione a cidade. Você clica, você vai abrir uma tela que contém essa lista de cidades. Quando o usuário selecionar essa cidade, você precisa voltar para a tela anterior. Então, você manda, através do delegate, para a tela anterior, qual é a cidade que foi selecionada. Eu estou criando um projeto aqui simples para demonstrar para vocês como que implementa o delegate, como que funciona ele na prática, certo? Então nós temos duas telas. Então você pode ver aqui que eu estou desenvolvendo esse código. Esse código vai estar disponível no GitHub. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você, caso você queira baixar, entender ou até mesmo brincar com esse código, tá? O aplicativo vai ser simples. Ele tem duas telas, duas view controller. A primeira view controller, ele vai ter simplesmente uma label e um botão. Nesse caso, quando você clicar no botão, ele vai chamar a segunda tela. Então, quando eu clico no botão novo nome, ele abre uma segunda tela. Nessa tela, ele vai ter um campo de texto que eu vou informar ali o que acontece. Nesse primeiro exemplo que eu rodei, eu não implementei a ação de delegate. Então, o que acontece? Eu tenho a primeira tela, clico no botão novo nome, ele vai para a segunda tela, preencho as informações e pronto, acabou. Não tem mais nada que ele vai fazer. Mesmo clicando no return ali, o máximo que eu posso fazer ali é ele voltar para a tela anterior, certo? Então ele não vai preencher essa informação. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente implementa esse delegate. Como eu havia dito, o delegate ele também é um protocolo. Então eu começo fazendo essa definição de protocolo. Como quem vai fazer a chamada desse delegate é a minha segunda view controller, minha second view controller, eu vou definir a criação desse protocolo nessa view controller. Você pode ver que eu coloquei aqui second view delegate. O nome você pode colocar o que você quiser. Geralmente você coloca delegate para definir que aquele cara ele é uma ação de retorno, então, ou seja, ele é um contrato que alguém vai ter que implementar ele porque vai ser disparado. E aqui eu coloquei uma função. Eu coloquei uma função chamada field completed, que ela vai receber um parâmetro, no caso, que seria o valor da nova string. Então, dentro da nossa second view controller, eu declarei essa variável chamada delegate, que ela é do tipo second view delegate. Ou seja, eu preciso passar quem que vai chamar esse cara, quem que vai ser atribuído nesse cara. Por que isso? Porque se você der uma olhada aqui no nosso handle field completed, quando for chamada essa ação, ele vai chamar a ação de delegate.fieldCompleted. Então, voltando. Quando eu colocar lá, preencher o campo de texto lá no meu text field e apertar o botão de OK, de ir no caso, ele vai executar
esse cara, ele vai chamar essa função que teoricamente vai chamar o nosso delegate. Quem que está chamando esse delegate? Vamos dar uma olhada lá na nossa First View Controller. Olhando na First View Controller, você pode ver que aqui eu implemento, eu faço o quê? Eu coloco o Extensions, chama a nossa View Controller primária, né, a nossa First View Controller, e eu implemento aquele delegate. Como ele é um contrato, eu preciso implementar suas funções, que no caso é a nossa Field Completed. Nessa função eu vou definir o que ela tem que fazer. No caso, ela precisa chamar a nossa label e colocar o valor que está vindo. Então eu chamo a nossa view, que no caso está gerenciando toda essa nossa tela, e passo esse novo valor para ela e a nossa view se vira o que ela tem que fazer com esse dado. Então, como vocês podem ter visto aqui no nosso projeto, o nosso delegate, ele é um contrato que quem implementa esse cara não é a tela principal, certo? Ele é uma tela que vai ser chamada. Então, que nem eu tinha citado no começo o exemplo, uma lista de cidades que você vai abrir uma tela, ou até mesmo um alerta, um pop-up. Imagina que você vai ter lá, o usuário apertou o botão de excluir, só que você tem que perguntar para o usuário, você deseja realmente excluir esse dado? E aí tem lá, botão de sim e não. O usuário clicou em sim, então você é disparado um delegate, você pode disparar um delegate para esse cara e aí, se for chamado essa função, executa a rotina. Existe o delegate também das Table View, dos Collections View, enfim, outros caras que também possuem o delegate para ser implementado. Só que esses caras nós vamos falar em um outro vídeo, quando a gente falar especificamente sobre esses componentes, tá? Então, se você tem interesse em saber como que implementa a Table View, Collection View, coloca aqui no comentário e deixa sua sugestão pra gente, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já clica aqui no botão de curtir, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com a galera que isso é de grande ajuda. Vou deixar aqui do lado um vídeo de como construir um projeto sem usar o storyboard, que foi o nosso primeiro vídeo dessa série sobre Swift. Então, se você gostou, já acesse esse vídeo aí, assiste ele até o final que é muito legal. Beleza, pessoal? É isso aí, vou ficando por aqui, um forte abraço e falou!